Dornelas, Comissão Pastoral da Terra, também que tem um tempo de até 10 minutos. Meus cumprimentos aqui ao senador Casagrande, à mesa, a todos aqui presentes e ao povo brasileiro que nos assiste. Eu inicio aqui a minha fala me lembrando de um pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer, mártir da Segunda Guerra Mundial, que dizia o seguinte: não se pode cantar o canto gregoriano ao saber que um judeu estava sendo morto no campo de concentração. Eu diria que também hoje nós não podemos cantar o Aleluia Pascal sabendo que a nossa Amazônia está sendo rifada com a medida provisória 458. É triste saber que essa medida provisória, que é tão necessária, que ela trata da regularização fundiária da Amazônia, das terras da Amazônia, no entanto, a medida provisória 458, que dispõe sobre essa regularização fundiária das terras da União na Amazônia legal, ela é, na verdade, um grande perigo, ela é uma grande ameaça para a nossa soberania nacional. Se aprovada, ela pode fazer com que a lei, que deveria melhorar a vida dos pequenos poceiros que vivem há anos naquela região, vire mecanismo de estímulo à grilagem e à concentração fundiária. O objetivo da medida provisória é disciplinar a regularização fundiária de propriedades da União na Amazônia Legal, permitindo a transferência de terras públicas com até 1.500 hectares em 9 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão. A regularização fundiária é uma demanda antiga de pequenos poceiros que ocupam essas áreas há muito tempo, pois sem ela não tem como conseguir financiamento nem linhas de crédito para investir, tendo em vista que esses poceiros não são proprietários daquela terra. Portanto, no entanto, a medida provisória 458 deveria marcar o início da solução de problemas de violência no campo, concentração fundiária e avanço do desmatamento ilegal. Entretanto, o texto original simplifica excessivamente os procedimentos de verificação da legitimidade da posse, o que pode resultar na entrega gratuita de terras públicas a pessoas que não são as verdadeiras ocupantes ou que não necessitam dela para a sua sobrevivência, aliada à ausência de qualquer vinculação desse processo a uma política oficial de ordenamento fundiário, como zoneamento ecológico e econômico. A medida provisória pode induzir um verdadeiro saldão de terras públicas que, ao invés de beneficiar os pequenos poceiros de boa fé, beneficiará os grandes grileiros e a concentração fundiária. O projeto de lei de conversão da medida provisória, que alterou a proposta do governo, piora ainda mais a situação. As modificações apresentadas no relatório do deputado Asdrubal Bentes, do PMDB do estado do Pará, a ser votado, que já começou a ser votada na Câmara, inclui áreas devolutas localizadas na faixa de fronteira e outras áreas sob o domínio da União, como passíveis de regularização nos termos dessa lei,
retira as exigências do ocupante não ser proprietário de imóvel rural em qualquer parte do território nacional e permite que pessoas jurídicas, empresas privadas, possam adquirir terras públicas por meio dessa via facilitada, podendo vendê-las apenas 3 anos depois. Por exemplo, regularizar a posse dos caboclos e agricultores familiares é uma coisa. Colocar terras públicas nas mãos de empresas e grandes fazendeiros é outra questão. Infelizmente, se uma série de garantias não forem introduzidas nesse projeto, como a necessidade de vistoria prévia e a existência de um comitê orientador dos trabalhos, quem vai mesmo ser beneficiado por essas novas regras serão, na verdade, os grileiros, os latifundiários que tomarão posse das nossas terras públicas. Eu diria que são 4 os grandes riscos que a medida provisória 458 impõe sobre a soberania amazônica. Risco à segurança nacional. A possibilidade de alienar terras devolutas na faixa de fronteira, aliada à possibilidade de legalizar áreas ocupadas por pessoas jurídicas que poderão vender a propriedade sem restrição, pode resultar numa ampla privatização dessas terras, dificultando as ações do Exército nessa região. Segunda ameaça, regularização de terras griladas. Ao permitir a alienação de terras a ocupantes indiretos e que não sejam proprietários de outros imóveis, a medida pode beneficiar a grandes fazendeiros que não dependem daquela área para a sua sobrevivência e que as utilizam apenas para especulação. Terceira ameaça, concentração de terras. Mediante processo licitatório com direito de preferência, a medida autoriza que pessoas jurídicas recebam o título da terra pública de até 1.500 hectares, podendo revendê-las sem restrição em até 3 anos, o que criará um mercado de terras recém-privatizadas que seguramente implicará no aumento da concentração fundiária naquela região e no conflito pela posse da terra. Quarta e última ameaça, declaração de posse sem comprovação. A dispensa de vistoria prévia para imóveis até 4 módulos pode resultar na alienação de terras desocupadas ou para particulares que não são os verdadeiros posseiros. Lamento saber que nós estamos assistindo a esse episódio na casa vizinha, essa casa do povo, essa casa que democraticamente deve cuidar e zelar pela nossa soberania, pelo nosso patrimônio, pelo bem de todos. Nós estamos vivendo de fato numa grande encruzilhada. Ou nós nos unimos para salvar a Amazônia e, consequentemente, salvar a vida do planeta e no planeta, ou nós pereceremos juntos. A decisão está em nossas mãos. Queira Deus que os nossos parlamentares, deputados e senadores possam escutar o sábio conselho de um santo antigo, São Tomás de Aquino, que dizia assim: se tu és santo, ore por nós. Se tu és prudente, julgue-nos. E se tu és sábio, governe-nos. Que essas 2 casas possam, de fato, ser compostas por pessoas que vivam a prudência, a santidade e a sabedoria, para, na hora da decisão final, votem a favor da nossa soberania, a favor dos pobres, dos nossos pobres, a favor dos povos amazônidas e a favor da humanidade. Muito obrigado. Obrigado, Padre Melito Dornelas, da